graça e paz. Eu me chamo Daniela Vargas e hoje nós estamos em mais um vídeo da série Destemidas. Sejam muito bem-vindas a mais um tempo com o Senhor de estarmos sendo fortalecidas pela palavra de Deus. O tema de hoje é: você é confiável? Eu costumo dizer que sobre a fidelidade de Deus e a confiabilidade dele, isso é inquestionável. Todos nós gostamos de exaltar a fidelidade do nosso Deus. E isso é maravilhoso, poder contar com Deus, com uma pessoa que é tão fiel sobre as nossas vidas. Mas sabe, o desejo de Deus não foi que somente Ele permanecesse fiel, mas foi compartilhar conosco, com cada uma de nós, a sua confiabilidade e a sua fidelidade. Essas duas palavras são muito semelhantes. Ser fiel é ser uma pessoa que não fica mudando, não fica oscilando aquilo que ela é ou o que ela diz. E ser confiável é exatamente isso, é você se comprometer e manter aquilo que você fala, aquilo que você diz. É uma pessoa que você sabe que será verdadeira nas suas palavras, nas suas atitudes. E foi isso que Deus compartilhou com cada um de nós, com cada filho, porque um filho carrega as características do seu pai. E Deus é hoje o nosso Pai. Se você já aceitou Jesus Cristo, você recebeu desse poder de se tornar uma filha de Deus. Portanto, o desejo de Deus para nós é que sejamos mulheres confiáveis. Sabe? Nós vemos aí fora muitas pessoas que realmente não se pode confiar, ou como se fala, não pode escrever o que diz. Ou seja, o que fala não tem valor, não tem firmeza, não demonstra uma confiabilidade. Mas esse não é o caráter de Deus, não foi assim que ele desejou. Isso tudo é fruto daquilo que o pecado trouxe, que corrompeu o plano original de Deus. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, porque nós podemos sim ser mulheres confiáveis, mulheres que demonstram o caráter do seu pai. E falando sobre isso, eu lembro do texto que está lá em Hebreus 13:8, que fala que Deus, ele é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Que inspiração para a nossa vida. Deus, ele não é um Deus que saiu de moda, um Deus que virou antigo, não, ele é o mesmo. Ele é ao mesmo tempo antigo, ele é ao mesmo tempo presente, ele é ao mesmo tempo futuro, ele é o mesmo. Nada pode alterar o caráter de Deus. As circunstâncias que estão fora não podem mudar o fato de que Deus é confiável o tempo inteiro. E isso é maravilhoso. Não são as pressões, não é aquilo que as pessoas falam sobre quem Deus é. Nada disso altera que Ele permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. E a sua palavra exalta isso em Hebreus 13:8. Eu fico me lembrando sobre fidelidade e confiabilidade como mãe. Eu me lembro de que o bem mais precioso que eu tenho na minha vida hoje são os meus filhos, a herança que Deus me deu. E você, se você já é mãe ou pai, você sabe que realmente para nós não existe nada mais valoroso do que os nossos filhos. E falar sobre confiabilidade não tem um exemplo para mim melhor do que esse. Eu fico lembrando de um momento que eu quis compartilhar com o meu esposo, comemorar o aniversário dele em uma pousada. Nós queríamos tirar um tempo para nós, mas tinha os filhos. O que a gente ia fazer com os filhos? E aí vem então aquilo que toda mãe e pai passam quando querem fazer algo sozinhos, né? Investir no seu relacionamento. Com quem deixar os filhos? E com certeza eu não fui num jornal, num classificado, achar alguém que eu nunca vi para deixar os meus filhos. Com certeza eu não pensei assim, quem será não tem nada para fazer que eu vou deixar os meus filhos? Eu pensei em alguém que eu confio, em alguém que eu sei que vai fazer como eu ou até melhor para eles. Então eu fui a pessoas que realmente me transmitem essa confiança, alguém que eu sei que vai ser verdadeiro, que não vai mentir, que eu posso descansar que eles estariam bem. E para mim isso é um grande exemplo, porque aquilo que é precioso para nós só entregamos para alguém que a gente sabe que podemos confiar. Alguém que demonstra isso não somente em palavras, mas nas suas atitudes, na sua vida. Aquilo que fala é respaldado pela sua atitude. Não são palavras soltas, mas se pode sim confiar que aquilo que se fala é o que vai ser feito, é o que vai ser mantido. Então,
Esse exemplo me demonstra aquilo que a gente pode ter como em Deus uma referência de que sim, nós podemos entregar a nossa vida, entregar os nossos questionamentos, a nossa família a Ele, porque Ele está cuidando de nós. Mas também nos requer a nossa parte, de que Deus, Ele quis compartilhar conosco este tipo de caráter, para que pessoas pudessem olhar para nós como mulheres e dizer, uau, essa mulher é confiável, eu posso contar coisas para ela, eu posso confiar que aquilo que ela diz, ela vai cumprir. Que se ela se comprometeu, ela vai fazer, ela vai entregar. E esse é o caráter que Deus compartilhou conosco, esse é o desejo de Deus, que nós possamos entre nós, entre mulheres, nós possamos no nosso convívio, no nosso trabalho, aquilo que a gente fala é aquilo que vai ser feito. E as pessoas vão identificar em nós, essa pessoa é confiável, eu posso confiar coisas a ela, eu posso delegar coisas a ela, porque ela vai se esforçar e ela vai fazer. Amém? Essa é a vontade de Deus para nós. E eu quero trazer para você. Eu falei tanto que Deus compartilhou conosco isso. E onde na palavra nós temos essa certeza? Eu posso te dizer que lá em Gálatas 5, nos versos 22 a 23, fala lá sobre o fruto do Espírito. E eu não sei se você, como eu fui criada num lar cristão e a gente aprende muito sobre o fruto do Espírito. A gente aprende sobre musiquinhas que falam disso. Mas sabe, o fruto do Espírito não é só um conto bonito para que as nossas crianças se comportem. Porque muitas vezes parece que é isso que a gente acaba levando essa intenção. Não é só sobre isso. O fruto do Espírito é a própria vida de Deus, os atributos de Deus sendo depositados num filho, naquele que nasce de novo, que nasce de Deus. E nesse fruto do Espírito existe uma palavra que é fidelidade. Sabe, Deus ele compartilhou conosco esse fruto, para que nós possamos revelar quem Ele é através das nossas atitudes. Então, nós não podemos dizer que não somos fiéis, que não podemos manifestar isso, porque Ele já nos deu, Ele já colocou em nós essa palavra tão poderosa, que é fidelidade, para que nós possamos ser confiáveis como Ele é. E sabe, eu fiquei pensando sobre isso e eu até anotei. Nós, como mulheres, precisamos ser confiáveis no que Deus nos chamou para fazer. Confiáveis como filhas de Deus e como filhas naturais também, que os nossos pais possam contar conosco com a nossa confiabilidade quando eles precisam. Afinal de contas, não é só nós que precisamos deles, eles também podem contar conosco. Nós devemos ser fiéis como irmãs em Cristo. Somos um grande time de mulheres nessa geração, prontas a multiplicar o conhecimento e manifestar o Senhor umas para com as outras. E muitas vezes indo de contra tudo aquilo que o mundo está agindo, como que o mundo está lidando com competitividade, com comparações, com dividindo no lugar de somar. Então, realmente, nós podemos ser confiáveis umas com as outras. Entre amigas, eu posso confiar que a minha amiga ela será fiel a mim, porque ela tem um caráter do tipo de Deus. Eu posso confiar nos meus filhos, como mãe, eles podem confiar em mim, né? Como mãe, eu preciso demonstrar essa confiabilidade. Eu não posso levar algo que o meu filho trouxe para outros ou expor isso, os segredos dele, o convívio dele publicamente, porque isso não vai gerar uma confiabilidade dele para comigo. Então eu quero te convidar, se você está com a sua Bíblia aí ou seu smartphone, você pode abrir comigo no livro de Provérbios, capítulo 31, o livro da sabedoria. Sabe, eu acho muito interessante, já fica a dica para você, Provérbios tem 31 capítulos e você pode no seu mês ler um capítulo por dia e ser edificado com palavras de sabedoria para o seu cotidiano, para a sua vida, na sua rotina, você inserir a sabedoria do tipo de Deus. E aqui no livro de Provérbios, no capítulo 31, no verso 10 e 11, vai falar sobre, na verdade, todo o capítulo fala, mas a gente vai falar sobre esses dois versículos que falam sobre uma mulher do tipo de Deus. Aqui no verso 10 fala assim: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar.
Oh, glória a Deus! Aí você pode dizer para o seu esposo, viu? Só fica feliz que você me encontrou. E segue o texto. É mais valiosa do que rubis. Nós sabemos que pérolas preciosas. Por que elas custam tão caro? Porque elas são raras. É difícil de encontrar. Não é como uma brita, um paralelepípedo, uma pedra comum que você encontra na rua a qualquer momento. Elas pedem o valor porque elas são comuns, se encontram em qualquer lugar. Mas um rubi é uma pérola rara, é uma pedra rara e é difícil de se encontrar. Por isso que ela se torna algo tão valioso. Sabe, nós, mulheres exemplares, mulheres que somos aquilo que Deus deseja que a gente seja, nós nos tornamos essa pérola de grande valor, essa pedra de grande valor, porque não é comum de ser encontrada. Essa é você e essa sou eu, amém? E o texto segue falando no verso 11: seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Que palavra poderosa! Aqui está expressando o valor de uma mulher que é essa esposa exemplar e que se pode se confiar nela. O marido pode dizer: eu confio coisas a ela, porque eu sei que ela sempre vai me acrescentar, ela sempre será verdadeira, ela será essa mulher, ela será aquilo que ela diz, ela vai fazer aquilo que ela se compromete e eu posso confiar nela. E sabe, você pode talvez me dizer, mas eu não sou esposa, eu não sou casada ainda, eu sou solteira. Eu quero te dizer que antes de nós termos um esposo físico aqui nessa terra, nós temos um noivo, que ele se chama Jesus Cristo. Ele é o nosso amado. Sabe, se você ainda não se casou aqui nesse tempo, você pode dizer sim, eu tenho um dono. O meu noivo é Jesus Cristo. Antes de eu ser casado com meu esposo, Rafael, e ele é o meu noivo, o meu marido, e eu amo ser casada com ele. Eu sou casada e eu tenho um compromisso com o meu noivo eterno, que se chama Jesus Cristo. Você tem um noivo, e o noivo pode contar com sua fidelidade, e o noivo pode contar com a nossa confiabilidade. Será que Jesus ele pode dizer assim, eu estou vendo e eu quero ajudar aquela pessoa, aquela mulher se encontra em um momento muito difícil, ela precisa de alguém que escute ela, que incentive ela, que esteja com ela. Será que quando o noivo olha para você, ele diz, eu posso confiar em você, eu posso confiar, porque se eu pedir, ela vai deixar as coisas dela um pouco e ela vai dar atenção para aquilo que eu pedi. Eu posso confiar coisas a ela e ela acrescenta na minha vida, ela acrescenta no avanço do meu reino, ela acrescenta no propósito que eu a chamei para cumprir. Eu quero te dizer, mulher, você tem um compromisso com o seu noivo, com Jesus Cristo. E nessa passagem revela qual é o desejo dele para nós, que nós possamos ser essas mulheres que o marido, o seu parceiro, pode dizer, eu confio nela, ela é exemplar, ela cumpre, ela se compromete. Amém? Como eu citei nos outros devocionais também, eu tenho tirado muita inspiração desse livro, O Despertar da Leoa. E eu quero ler essa frase que está nesse livro, na página 37. Quero te incentivar, se você tem ou se você não tem, e você quiser ser inspirada, despertada. Realmente esse livro é uma inspiração escrito por Lisa Dever. Não sei se eu sei falar direito, né, gente? Porque eu não sei falar inglês, mas você vai entender a minha limitação. Na página 37 fala assim: conheci muitas mulheres incríveis que encorajam outras a entender do que elas são capazes. É maravilhoso saber que nós, como mulheres, podemos nos encorajar e que mulheres podem confiar os seus planos, os seus projetos pessoais e os seus sonhos a nós, porque nós seremos aquelas que iremos encorajar, incentivar a despertar os dons, talentos e propósitos nas vidas umas das outras. Então, esse é o desejo de Deus para nós, que nós sejamos essas mulheres. Eu também já encontrei mulheres que são essas, mas eu também já encontrei mulheres que não dava para confiar, que pessoas confiaram coisas a elas e elas acabaram sendo aquelas que
falavam assim, só esperando uma oportunidade para dizer assim, eu sabia que não ia dar certo. Mas sabe, nós não somos dessas, viu? Nós somos aquelas que vamos dizer assim, se não deu ainda, fica firme, vai dar, você pode, você é talentosa, você vai conseguir. Nós somos desse tipo. Sabe, tem mulheres que também é do tipo assim, concorda com tudo para ter a aprovação, para não ver uma cara feia ou não ter a desaprovação de alguém. Mas isso não é uma mulher confiável, é uma mulher que se move e que fala coisas movida por uma aprovação pessoal. Sabe, envolva a sua verdade, o seu comprometimento com mulheres que confiam em você. Seja verdadeira. Não fale para ganhar ibope, fale porque é o correto. Foi isso que Deus nos chamou a fazer e isso vai inspirar confiança nas pessoas. Também existem mulheres que ficam falando coisas das outras para ganhar aprovação. Não tem aquela que chega para você e fala assim: você viu? Viu o que fulana tá falando? Tá falando que o esposo da outra fulana, olha, tá fazendo coisa errada. Você viu? Você soube disso? E fica falando coisas de outros para ganhar a amizade daquela moça ali. Mas sabe, não, o assunto que não é seu é um assunto que não lhe pertence. Então, nós não expressamos confiabilidade quando expomos situações que não são nossas. Uma verdadeira amizade vai partir do princípio de confiabilidade e ética. Você ganha uma amizade verdadeira sendo você, sendo verdadeira e sendo confiável, e não usando esse tipo de ferramentas, expondo outras pessoas para poder ter algum certo nível de promoção. Mas nós não somos essas. Somos mulheres confiáveis e destemidas para revelar o caráter do nosso Pai. O nosso querido apóstolo Bud sempre falava, nos carros, é muito fácil colocar nos carros, Deus é fiel. Tem alguns até que dizem, Deus é fiel, foi Ele que me deu. Mas eu quero te encorajar como Ele fez conosco, a colocar lá no seu carro, Deus é fiel, e eu também. Amém? Porque se Ele é fiel e Ele quis compartilhar do seu próprio DNA conosco, é porque o desejo dele é que nós sejamos mulheres confiáveis. Você, destemida, é uma mulher confiável. Corra para a vontade de Deus e seja essa mulher destemida, aquela que nós podemos confiar e que revela o caráter do seu Pai. Um beijo, amo você e até a próxima.